Fala pessoal, Sanches aqui. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo que ele é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, não é uma música. É um vídeo sobre a luta do Satoru Gojo contra o Ryomen Sukuna em Jujutsu Kaisen. É um anime que eu gosto muito, que eu sou muito fã. Inclusive já li toda a luta, sei muito sobre o anime. E eu gostaria de fazer o react desse vídeo aqui, dessa análise do... Como é que é o nome dele mesmo? Bruno Bandeira. Que ele fez sobre a luta. E dar minha opinião, pá... E é isso, rapaziada. Bora pro vídeo. Deixa o like aí, rapaziada. Já deixa aí nos comentários qual vídeo é o próximo que vocês querem que eu reaja. Bora pro vídeo. Play. Jujutsu Kaisen é sem sombra de dúvidas um dos, se não o maior mangá da sua geração. E com grande relevância vem também grandes responsabilidades. Uma história cativante, personagens carismáticos e um sistema de poder interessantíssimo que fez com que certas lutas fossem muito esperadas pelos fãs. E sem sombra de dúvidas a mais hypada é o confronto final entre o feiticeiro mais forte da história e o feiticeiro mais forte da era moderna. Nesse vídeo vamos destrinchar essa luta por inteiro, comentando um pouco a respeito. O Jujutsu Kaisen é um dos únicos animes que eu vi que consegue deixar tantos personagens secundários importantes. Tipo assim, desenvolver tantos personagens secundários e deixar cada núcleo interessante, tá ligado? Tem hora lá que não tem Itadori, não tem Gojo, Gojo tá selado. Tipo assim, tu tá lá vendo a luta da Mei Mei e tá achando da hora. Tu tá lá vendo, sei lá, a luta do Toji lá com o Megumi e o Dagon e tá achando legal, cara. Então, tipo assim, todo o Itadori contra a Hanami. Então, tipo assim, é um anime que ele pega todos os personagens, desenvolve muito bem esses personagens. E não importa qual núcleo você esteja vendo, você fica preso ali assistindo. É incrível, cara. Tirando a segunda temporada também, que é o comecinho ali fantástico do Gojo, do passado do Gojo com o Geto. Perfeito, cara. O arco de vilão do Geto ali se construindo. O arco de Shibuya também nem se fala. Enfim, vamos pro vídeo. Se eu for ficar falando bem de Jujutsu Kaisen aqui, eu fico o dia inteiro, cara. Respeito de pontos que eu considero acertados ou não, explicando todos os recursos que o autor utilizou para construir a batalha dos mais fortes, ou apenas Satoru Gojo versus Ryomen Sukuna. Bruno Bandeira é meu parceiro Prometo aqui, que ó. você vai ser o primeiro Fã do amor. Satoru Gojo, né, cara? Não viaja. Antes da gente começar, lembrando que aqui no canal você encontra uma série de vídeos aprofundando o universo de Jujutsu, então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal, combinado? Como sempre acontece quando falamos a respeito do mangá de Jujutsu, nada como partir de uma rápida contextualização. Desde o capítulo 2, em que o Gojo se mostrou contra o recém-encarnado Sukuna, e depois, com a promessa do Rei das Maldições de matar o mais forte, essa luta estava destinada a acontecer, com expectativas cada vez maiores à medida em que íamos entendendo toda a capacidade de Gojo e tínhamos pequenos vislumbres do poder total de Sukuna. Com o fim do jogo do abate, o caldeirão fervia mais do que nunca. O emaranhado de planos de Kenjaku tentava alcançar o clímax, fazendo com que Itadori e companhia tivessem que agir logo. Gojo havia sido liberado do reino da prisão e Sukuna estava com um novo receptáculo, Megumi Fushiguro, além de ter atingido o seu potencial máximo. Os próximos movimentos de todos... Pessoal que fica falando aí que Sukuna não estava no 100%, que era 19 dedos, ele estava equivalente a 20 dedos. Tinha consumido o corpo dele lá para ter essa equivalência de forças. Então, se o próprio autor falou que ele estava equivalente, quem somos nós para discordar, né? Então ele estava assim no full power, cara. Inclusive no corpo do Megumi com as 10 sombras, né? Dependeriam de uma coisa: o resultado da batalha marcada para o dia 24 de dezembro. Os dois eram enormes impedimentos para seus respectivos inimigos. De um lado, Kenjaku não teria chances caso Sukuna perdesse, e os mocinhos tinham que tentar finalizar o Sukuna caso Satoru Gojo perdesse, além de ter que lidar com o Kenjaku ainda inteiro. Diante das apostas mais altas possíveis, Gojo faria o primeiro movimento para estabelecer que ali Sukuna era o desafiante para o título de mais forte e não o contrário. O auxiliar Ichiji ergueria uma barreira no topo do prédio mais alto de Shibuya para ocultar ao máximo possível a energia que seria liberada por um dos golpes mais fortes já vistos na obra. A destreza de um feiticeiro é definida, dentre outros fatores, pela sua capacidade de omitir pré-requisitos para uma técnica, não fazer todos os selos de mão, não dizer todos os encantamentos em voz alta e ainda assim ter uma ativação completa da técnica. Porém, nenhum daqueles no topo do prédio iriam omitir passo algum. O Tahime iria, com a sua técnica inata, ampliar as reservas e a liberação de energia de si mesma, Gakugandi e Gojo ao máximo, usando todos os sinais de mão e todos os encantamentos, além de receber auxílio do velho.
O mesmo valeria para Satoru Gojo, que como resultado lançaria um vazio roxo com 200% da liberação normal, um verdadeiro laser que iria atingir o Rei das Maldições a mais de 4 km de distância, varrendo tudo no caminho. Como eu disse, isso era nada mais do que a abertura da luta. Essa pré-iniciativa começaria o fim da luta no começo. De quem estava desafiando quem pelo título de mais forte. A luta já começaria acabando. Mesmo tendo sido surpreendido pela repentina liberação de energia graças à barreira do Idit, não estava nada abalado. O mais forte da história rapidamente cura os braços e rebate as provocações de Gojo, deixando claro que para ele, o usuário de 6 olhos era apenas mais um peixe em sua tábua, pronto para ser cortado. E um ataque surpresa como aquele não mudaria isso. Gojo comenta que não teria dificuldades em bater no Sukuna, já que o Megumi se parecia muito com o Toad, né? Com quem ele bateu de frente uma vez. Com isso, eles partem para o combate corpo a corpo. Sukuna utiliza a amplificação de domínio para conseguir atingir o Gojo através do Mugen, mas mesmo assim se mostra na desvantagem, já que Gojo, utilizando combinações da atração do brilho azul e da repulsão do vermelho, joga Sukuna por um monumento e controla a luta utilizando o terreno, fazendo com que Sukuna use o desmantelar padrão, prédio né? Eles atrás começam de seu oponente, se bater aí, forçando a descobrir luta a técnica um do outro ainda, né? Fechado no Além que o Sukuna já tinha saber tudo sobre o Gojo, né? O Gojo se lembra, ficou meio a escuro. amplificação de domínio é uma técnica de barreira que foi utilizada pela primeira vez lá em Shibuya pela Nanami e pelo Jogo, que permite que o usuário se envolva em uma barreira e neutralize técnicas inatas de terceiros, mas que também faz com que ele próprio não consiga usar a sua própria técnica inata enquanto ele usa a... Você usa o argumento que o Sukuna Heian, da era Heian, né? Com o corpo original, conseguiria encostar no Gojo com amplificação de domínio, você tá louco, velho. Louco. Porque, tipo assim, eu concordo que as forças se equivalem ali. Pega um Sukuna reencarnado 4 braços, dá pra compensar a força, né? Porque o Gojo é muito mais forte que o Sukuna corpo do Megumi. Isso é fato, mais forte e mais rápido. Isso é demonstrado na luta diversas vezes. Mas eu acredito que se equipara ali com o Sukuna corpo original. Só que, pô, tu pega um Gojo podendo usar todos os feitiços dele e o Sukuna com amplificação de domínio para atingir ele, né? Porque não consegue atingir por causa do Mugen. Mas sem sua técnica, que é o desmantelar e o clivar, né? Cara, não teria chance. Amplificação. Enquanto os feiticeiros que estavam assistindo a luta através da transmissão feita pelos corvos da Meimei teorizavam a respeito de qual seria o resultado caso ambos Sukuna e Gojo de novo. Toda hora eu tô com a mania de ficar atrás do vídeo aqui. Já respondem todas as perguntas. Expandindo seus domínios simultaneamente, temos o tão aguardado clash entre o Vazio Ilimitado e o Santuário Malevolente. Os domínios mais absurdos da obra finalmente se encontravam. A técnica divina de expandir o seu domínio inato sem a delimitação de espaço de uma barreira de Sukuna contra o ápice do refino da barreira de Satoru Gojo. Dentro da barreira, um empate. Os acertos garantidos se encontravam e se anulavam. Quem fosse incapaz de continuar mantendo o domínio primeiro seria a refinação dos domínios era igual, garantido do oponente. Porém, no exterior da barreira, a história era outra. O domínio Sukuna de Sukuna tem um alcance máximo de 200 Sukuna metros. consegue atacar de fora da barreira, né? Que a barreira do vazio ilimitado não encapsulava toda a área efetiva do santuário. Ou seja, o exterior da barreira de Gojo estava sendo bombardeado pela infinidade de cortes do Sukuna e, como sabemos, as barreiras dos domínios são pouco resistentes pelo lado de fora. O resultado final não poderia ser outro. A barreira de Gojo é aniquilada, fazendo com que ele ficasse vulnerável ao acerto do santuário. Isso é um absurdo, velho. O Gojo sobreviveu mais de 2 minutos dentro do domínio do Sukuna, sem nada anulando o efeito de acerto garantido, mano. Tipo assim, ele tava tomando todos os acertos do domínio e ele tava lá espancando o Sukuna dentro do próprio domínio dele. Então, tipo assim, é um absurdo. Cara, é um absurdo tão grande o que fizeram no final dessa... Vamos deixar pro final, é um absurdo tão grande o que fizeram nessa luta com ele, velho. Eu vou até acelerar o vídeo, porque tem 40 minutos, né? A gente vai prolongar demais. De pé, impossibilitado de usar a sua técnica inata por ter acabado de expandir o seu domínio e prestes a ser atingido por infinitos cortes, enquanto permanecesse no alcance do santuário, como Gojo sairia vivo dessa? Bom, chegamos no momento que pra mim é a maior demonstração de proeza de Jujutsu já vista até então. Gojo começa a se curar com técnica reversa, enquanto agradece dizendo que sua técnica inata era muito melhor, já que ele não seria capaz de fazer o que estava fazendo contra um acerto garantido de mesmo calibre que o seu vazio ilimitado. Com certeza. Gojo estava anulando a infinidade de cortes do Sukuna usando técnica reversa com liberação máxima. Então assim, entra uma discussão muito forte de qual domínio é mais forte. O domínio do Gojo, a kryptonita dele é o domínio do Sukuna. Tipo assim, por ser um domínio sem barreira, é um domínio que por fora vai destruir o dele, né?
Mas assim, cara, eu acho particularmente o domínio do Gojo muito mais forte. Em comparação ao do Sukuna, ele acaba sendo mais fraco por conta disso, porque é a Kryptonita, quando os dois domínios se chocam, o do Sukuna vence por conta disso. Inclusive o Gojo dá uns jeitos aí de burlar isso também depois, né? Mas vai mostrar. Mas o fato é, o domínio do Gojo é insta-kill, pô. Pode ser o Sukuna, pode ser quem for, caiu dentro do domínio do Gojo, acabou, meu amigo, acabou, perdeu. No caso do Sukuna aí só não perde porque eu nem entendo quanto a isso também, que o anime não explica direito, como que o Sukuna invocou uma Horaga estando dentro do vazio ilimitado, sendo que restringe todos os movimentos físicos e enche o cérebro dele de informação e ele não consegue reagir. Tipo assim, como ele teve... Não precisava recitar alguma coisa para invocar uma Horaga, ou enfim, se ele já tivesse invocado, não precisava, sei lá, usar energia amaldiçoada para chamar uma Horaga para fora das sombras. Esquisito isso, né? Mas enfim, vamos seguir. É um absurdo e um feito de técnica reversa que provavelmente só poderia ser replicado por Hakari com a sua pseudo-imortalidade. O problema é que mesmo com o uso de energia otimizado pelos 6 olhos e as suas grandes reservas, usar a técnica reversa nessa intensidade por muito tempo seria custoso, além de não resolver nada, principalmente com Sukuna pressionando no corpo a corpo. Os feiticeiros debatem possíveis formas de contra-atacar, como por exemplo, destruir aquele santuário no centro da expansão, mas Gojo novamente iria surpreender. Então, usando o domínio simples em pequenas brechas para negar o acerto garantido e se curar com mais eficiência, ele continua lutando corpo a corpo com Sukuna até que ele para de se curar. Gojo estava sem energia, ele ia perder naquele momento? Não, esse pequeno intervalo sem se curar não havia sido em vão. Gojo encurta a distância e abraça Sukuna, acertando um vermelho em cheio e jogando o rei com força total contra o seu próprio santuário. O feiticeiro mais forte da Era Moderna tinha acabado de fazer o impossível novamente. Gojo usou técnica reversa para recuperar a sua técnica inata que estava superaquecida pela expansão de domínio, algo sem precedentes que tira a principal desvantagem de um domínio. E esse feito, galera, é tão absurdo porque a exaustão da técnica pós-domínio não é um dano físico. A comparação usada é de um motor superaquecido que precisa esfriar até ser usado de novo. Nós sabemos que a técnica reversa é, em resumo, criação de carne. Mano, o cara usou um domínio, expansão de domínio que gasta energia pra dedéu e logo em seguida ficou 2 minutos se curando com técnica reversa, velho. Cara, esse cara é uma máquina, não tem o que fazer. Então, como esse uso de técnica reversa é possível? Isso só seria explicado mais pra frente na luta, mas eu vou adiantar aqui pra vocês. Como foi explicado pra gente, a técnica inata está marcada no cérebro, mais especificamente numa região à direita do córtex pré-frontal. O ato dá os seus méritos pro Sukuna também, né? Ele é um grande conhecedor da energia amaldiçoada, tem um roteiro malevolente ao seu favor, né? Técnica reversa, forçando o reset desse ciclo de resfriamento da técnica pós-domínio. Enquanto todos estão boquiabertos, Gojo, de forma retórica, questiona Sukuna se ele consegue expandir ainda mais o alcance do seu santuário. Sukuna faz justamente isso e em resposta, Gojo expande novamente o seu domínio, mas dessa vez o resultado não é o mesmo. As condições da barreira haviam se invertido. O exterior havia ficado mais resistente que o interior, suportando assim os cortes. Os mais fortes então retomam a luta corpo a corpo, só que Gojo começa a perceber peculiaridades. Sukuna estava usando amplificação de domínio ao mesmo tempo que a sua expansão, o que apesar de inédito não era impossível, já que os cortes eram projetados pela expansão e não pelo Sukuna diretamente, respeitando assim as regras da amplificação. Por mais que Gojo comente que Sukuna estava com uma liberação de energia cada vez maior por estar se acostumando mais com a ativação e desativação constante da amplificação, ele começa a mostrar certa vantagem. Porém, ele percebe que Sukuna estava se esforçando para constantemente manter o contato físico, indicando que Sukuna havia desativado o acerto do santuário dentro da barreira e ficado suscetível ao acerto do vazio ilimitado. Sukuna havia presenciado o vazio ilimitado através do Itadori anteriormente, então ele sabia que o acerto garantido acertava apenas aqueles que não estivessem tocando no Gojo. Ele se aproveita disso e da amplificação para fazer um voto de restrição, cancelando o acerto dentro da sua barreira para fortalecer o acerto no exterior, fazendo com que novamente a barreira de Satoru Gojo fosse destruída. Porém, dessa vez os cortes eram superficiais. Gojo estava usando a emoção da pétala decadente, a mesma técnica antidomínio apresentada por Naobito contra Dagon em Shibuya. Ela repele o acerto garantido com energia amaldiçoada equivalente, sendo assim muito eficiente contra acertos garantidos simples, como os cortes do Sukuna, permitindo que Gojo recuperasse a sua técnica inata. E sem perder tempo, o mais forte expandiria o seu domínio pela 3ª vez no dia, mas dessa vez engolindo toda a área do santuário com a barreira. Isso por si só seria inútil, já que
aumentando muito a área efetiva, a força do domínio seria diluída. Para compensar, Gojo imediatamente diminui muito o tamanho da barreira, deixando o domínio ultra denso, enquanto ainda assim contém a expansão de Sukuna. Como explicado pelo Kusakabe, numa técnica de barreira, o mais importante é que o usuário consiga visualizar com clareza uma imagem concreta, que é o que permite com que o espaço no interior isso é do muito domínio foda, né, seja que distorcido. Porém, até é isso explicado quando ele tá no Goku no Kyo, né? Ter um domínio tão pequeno, quadrado, já que não seria possível imaginar a si ficou mesmo e seu selado, oponente que ocupando era menor aquele do que ele espaço tão mesmo. pequeno. Porém, a experiência de Gojo com o reino da prisão fez com que ele fosse capaz de visualizar isso sem problemas. Vale a pena comentar também sobre a indignação do Kusakabe em relação à capacidade adaptativa do Gojo. Uma barreira, principalmente as de expansões, são coisas bem mais complexas do que pode parecer lendo essa luta. Com exceção de feiticeiros como o Higuruma e o Hakari, onde as suas expansões são o padrão para o uso da própria técnica inata, um feiticeiro tem que descobrir qual a melhor combinação de vários parâmetros, como volume, velocidade de expansão e etc, para conseguir gerar uma barreira estável. Onde eu quero chegar é que, mesmo assim, toda vez que Gojo expande o seu domínio, ele muda drasticamente as condições da sua barreira. O cara é realmente uma anomalia em tudo que envolve Jujutsu. Enfim, no fim das contas, o domínio se sustenta e Gojo finalmente alcança uma situação estável entre os domínios. Sukuna, em resposta a isso, diminui muito o alcance de seu domínio, o que aumenta a potência dos cortes, que aos poucos danificam a barreira. Isso gera uma situação em que o primeiro a ter o seu domínio destruído fica em desvantagem. E então, no instante em que a barreira se desfaz por causa dos cortes, o santuário de Sukuna também cai por terra. Gojo havia conseguido causar dano suficiente em Sukuna a ponto de ele não conseguir manter o seu domínio. Ambas as expansões caem simultaneamente. Os dois então partem pro corpo a corpo novamente, enquanto Gojo se pergunta por que Sukuna estava lutando de forma tão arriscada, evitando usar as 10 sombras ou o Mahoraga. Sukuna... Cara, e aí vem gente argumentar também do Subusha, né? Os fãs do Subusha aí. Que Sukuna da era Heian seria mais forte, ganharia do Gojo tranquilamente. Usam como argumento uma fala do Gojo delirando depois da morte. E que ele fala que acha ainda, ele nem fala que tem certeza. Que acho que eu perderia mesmo se ele estivesse no corpo original. E tipo assim, ele tá delirando depois da morte e ele acha. Ele não conhece o corpo original do Sukuna e os poderes. Mas o que a gente vê é que, tipo assim, é factual que o Gojo venceria mesmo com o corpo original e seria ainda mais fácil. Porque eu não vejo tendo diferença nessa briga de domínios inicial. Porque o Gojo é muito mais forte que o Sukuna. Eu acho que igualaria. Sukuna igualaria em força com o Gojo. Em velocidade, o Gojo ainda seria muito mais rápido. Porque ele é muito mais rápido. Ele é o feiticeiro mais rápido. O anime fala isso, que o Zenin lá, o chefe do Zenin, era o segundo mais rápido, com exceção do Satoru Gojo. E aí, eu acho que naquela briga de domínios inicial ali, o Gojo conseguiria também ter o mesmo desempenho. E aí a gente se pergunta, né? Por que se o Sukuna venceria o Gojo de forma tão fácil com o corpo da Arahian, por que ele não usou o corpo da Arahian contra o Gojo? Por que ele usou as 10 sombras? Aí você tá contradizendo o seu próprio personagem, cara, a estratégia que ele usou. Ele poderia ter usado o corpo da Arahian e, diferente do que muitos pensam, quando ele usou o corpo, ele não perdeu a habilidade das 10 sombras. Ele só não usa mais, primeiro, porque ele não precisa, porque as 10 sombras era justamente para anular o infinito do Gojo. E, tipo, as técnicas de corte, o santuário dele são suficientes para os outros feiticeiros que sobraram. E segundo também porque ele não tinha nenhuma sombra para usar. Porque ele usou a totalidade lá, né? Esqueci o nome da sombra lá, que é a junção de todas, né? A quimera lá. Ele usou ela e usou o Mahoraga. E os dois morreram. E quando a sombra da técnica das sombras morre, o usuário não pode usar ela novamente. Os poderes são herdados, mas não tem mais ninguém para herdar os poderes porque todos morreram. Então, ele poderia sim usar o corpo da Arahian e derrotar o Gojo. E depois usar as 10 sombras, se precisasse, contra o Gojo ou contra os alunos. Ele não usou porque não seria o suficiente, entendeu? Acesso às memórias do Megumi, então ele sabia sobre o Shikigami que já matou um usuário de 6 olhos antes, mas mesmo assim ele estava apenas usando a técnica alocada no seu domínio. Isso seria respondido em breve. Nós leitores vemos então o Dharma Chakra de Mahoraga girando uma vez e o nariz de Gojo sangrando. Gojo parece não se importar com o sangramento enquanto ele expande novamente o seu domínio junto com Sukuna, que ao ver Gojo restaurando essa técnica inata com técnica reversa, já foi capaz de replicar o feito. Agora, as condições de vitória estão claras. Se Gojo conseguisse dar dano suficiente no Sukuna ao ponto de ele não
conseguir manter o santuário antes dos 3 minutos, nem que seja por segundos de diferença, ele ganharia devido ao acerto brutal do seu domínio. Antes, se parecia que Gojo tinha uma vantagem quando o assunto era a porradaria sincera dentro do domínio, agora isso era certeza. Sukuna é completamente doutrinado, tomando muita pressão, e por mais que ele tenha conseguido manter sua expansão pelos 3 minutos, ele havia saído com muito mais dano do que antes. Apesar de empatados em velocidade de expansão e de uso de técnica reversa, o tempo que Sukuna precisou para curar os danos recebidos no último confronto deu uma vantagem de instantes para o Gojo, 1/100º de segundo. Foi esse o delay causado pela cura do Sukuna na sua velocidade de expansão. Isso já bastou para que ele fosse atingido brevemente pelo fluxo infinito de informações do vazio ilimitado. O colapso do santuário ocorreu 2 minutos e 40 segundos depois da expansão. Sukuna estava exposto à totalidade do acerto garantido de Gojo, que já estava partindo para cima para finalizar o oponente. Porém, eis que surge das sombras a joia do clã Zenin, General Divino Mahoraga. Antes que Gojo pudesse tentar destruir o Shikigami com um golpe, a espada de 8 empunhaduras atinge o domínio, estraçalhando. Mahoraga já havia se adaptado ao vazio ilimitado. Isso, beleza, mas então, como ele invocou, cara? Como Mahoraga já estava adaptado ao vazio ilimitado, sendo que esse seria Não, o primeiro contato como ele do invocou Shikigami o com Mahoraga? acerto garantido. Aí vem então a grande jogada de Sukuna nessa luta. Para que Mahoraga se adaptasse a algo, Mahoraga ou o seu usuário devem suportar o fardo da técnica em questão até que o processo de adaptação, o girar da roda, acabe sendo vulnerável a ela até lá. Sukuna, sabendo disso, deixou a roda cobrindo a alma do Megumi. Os acertos garantidos estavam se anulando enquanto ambos os domínios estavam abertos. Porém, enquanto Sukuna não usava a amplificação, ele fazia com que o comando de acerto garantido do seu próprio domínio cobrisse a si mesmo, mas não a alma do Megumi. Em resumo, das 5 vezes em que os domínios se encontraram, Sukuna, ao menos por um curto período de tempo por vez, deixava que o acerto do vazio ilimitado atingisse a alma do Megumi, que recebia todo o fardo do acerto Megumi, e dava velho. continuidade à adaptação do Mahoraga. Essa parte certamente é uma das mais debatidas e questionadas pelos fãs, mas eu pessoalmente não acho que essa parte do Megumi seja furo de roteiro ou forçação Não, do de Megumi barra, por não. exemplo, Forçação né? de Vou barra é o cara mencionar conseguir alguns fatos que ou foram invocar o esquecidos, Mahoraga ou pessoal, às vezes, sobre o não se efeito relaciona pra gente do entender vazio mais sobre ilimitado, cara. almas em Jujutsu. Sukuna possuía consciência e pensamentos próprios enquanto não estava encarnado, já que o Gege, ele diz no databook que ele é muito bom em matar tempo devido aos 1000 anos sem poder fazer nada. Isso é um indicativo de que uma alma possui consciência, apesar de não possuir meios físicos para isso, vulgo um cérebro. Outro indicativo de que a alma possui certa autonomia em relação ao corpo físico são as interações da técnica do Mahito. Ele, além de afirmar que é possível se defender da transfiguração com fortificação, como feito inclusive pelo Nanami na primeira luta, ele claramente faz uma diferenciação entre uma alma mais ou menos forte, já que ele afirma que Sukuna, apesar de pouca energia amaldiçoada, lembrando que ali ele possuía apenas 3 dedos, ainda assim possuía uma alma surreal. O ponto é que talvez o fluxo infinito de informações do domínio do Gojo não afete o cérebro diretamente, mas sim a alma daquele que foi atingido. Não. Algo que, além de ser muito mais eficiente, explicaria como Sukuna foi capaz de isolar a sua alma da do Megumi. Não Voltando à fala luta, isso, Gojo não. planeja expandir o seu domínio Fala novamente claramente e que dessa é vez informações ao derrotar o cérebro, Mahoraga não fala de alma rapidamente na com um técnica único do golpe. Gojo. Porém, Tem isso sangue ainda, jorra né, do seu agora? nariz. Não tinha Lembra da pensado. explicação sobre como ele estava restaurando a sua técnica com energia reversa? Esse método é ridiculamente arriscado e o Gojo o executou 5 vezes. O seu cérebro havia recebido danos seríssimos e ele já não era mais capaz de expandir o seu domínio. Por outro lado, Sukuna, que não havia abusado tanto da técnica, se prepara para finalizar o Gojo com uma última expansão. Porém, o santuário desmancha antes mesmo de ser completado, enquanto Sukuna sangra pelos olhos e pelo nariz. Os 10 segundos de exposição desprotegida ao vazio ilimitado causaram dano o bastante para nivelar o jogo. Sukuna também não conseguiria expandir mais o seu domínio. A luta então partiria para o seu clímax. Kusakabe explica como Gojo usa o seu brilho azul instantes antes de conectar um soco para amplificar no máximo o impacto e logo em seguida já vemos Soco ele com varrendo azul o do chão Gojo é com Sukuna, absurdo, né? literalmente. Gojo Isso mostra, tem vantagem graças à assim, versatilidade do sem domínio e sem técnica, porque o Sukuna, se bem que ele usa o azul, né? Mas assim, isso mostra que, tipo assim, sem domínio no jogo, só porradaria. Porra, o Gojo esfrega a cara do Sukuna, Tsubushi, no asfalto. Tipo assim, ele é muito mais forte e muito mais rápido do que o Sukuna no corpo do Megumi. Sukuna no corpo original, ele seria igualmente forte e muito mais rápido ainda. Então, né? Seria mais difícil, mas eu acho que ele conseguiria se sobressair ainda no combate físico contra o corpo original do Sukuna. ilimitado e pelo fato dele ser simplesmente superior no taijutsu, enquanto Sukuna precisa escolher quando usar a amplificação para acertar o Gojo e quando deixar a roda do Mahoraga, que agora estava sobre a sua cabeça, se adaptar ao infinito. Iniciava então a corrida contra o tempo que iria definir o ritmo da próxima etapa da luta. A roda deveria girar mais 3 vezes para que Mahoraga se adaptasse à inviolabilidade